Falamos da qualidade doutrinária e da qualidade pedagógica. Agora vamos conversar um pouco sobre outra qualidade não menos importante, a qualidade relacional. A palavra de ordem na evangelização neste momento é acolhimento. E a qualidade relacional é responsável pela construção dos vínculos entre os evangelizandos, entre os evangelizadores e entre os familiares. Fiquemos atentos a esta qualidade tão importante na ação evangelizadora. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Esse ensinamento do Cristo reflete a qualidade relacional que tanto almejamos na ação evangelizadora. Isso significa dizer que o Evangelho de Jesus é o princípio da ação evangelizadora, é a finalidade e, acima de tudo, é o meio, é o processo pelo qual a ação realmente se efetivará. Quando falamos em qualidade relacional, estamos primando pela qualidade dos vínculos afetivos de fraternidade legítima entre os pares, entre os evangelizandos, familiares, evangelizadores, toda a equipe de trabalho. Por isso é importante primarmos pela qualidade das relações e das comunicações. Quando falamos em qualidade comunicacional, estamos nos referindo à sensibilidade na fala, na escuta e no olhar em relação àqueles que estão conosco. O olhar sensível significa perceber a singularidade, profundidade, história, experiências das crianças e dos jovens que estão conosco hoje, trilhando os caminhos da encarnação. Nós estamos dispondo sobre o reconhecimento de uma singularidade, identificando as suas potencialidades para que tenha êxito na encarnação. Quando falamos em qualidade na fala, estamos falando na sensibilidade, nas palavras, na forma, na maneira de se comunicar, de forma a envolver aqueles que estão conosco, garantindo com que a linguagem esteja adequada e se faça compreensível. Por isso, é muito importante pensarmos nas palavras, mas também na maneira, quando, onde vamos nos comunicar, para que sempre a nossa fala seja de acolhimento e educativa, jamais de constrangimento. E assim também ao último ponto da escuta sensível, tão fundamental, que é também compreender as palavras, as falas, as formas de manifestação para além dos símbolos que muitas vezes são utilizados. A escuta sensível nos permite compreender a mensagem, a intencionalidade, o desejo para além das frases construídas. Por isso, se trata de uma relação de coração para coração, de espírito para espírito, compreendendo-nos todos como irmãos em aprendizado, em trabalho, para crescermos juntos. Nossa querida irmã Meimei ainda nos dá um alerta importante. Para esse momento, precisamos de menos teoria e mais sentimento. Jesus, quando do momento conhecido como a ascensão do Senhor, conforme os registros contidos no último capítulo de Mateus, houvera dito de forma assertiva, imperativa: ide e evangelizai a todas as gentes. Isso implica dizer que o Evangelho é, na verdade, o Evangelho da inclusão. Inúmeros relatos e fatos vivenciados por Jesus e por ele ditos revelam a preocupação do Mestre Senhor em agregar, em integrar, em incluir a todos, independentemente da sua condição de gênero, a sua condição social, a sua condição étnica, cultural, religiosa, significando então dizer que o Evangelho de Jesus é um convite para que todos se irmanem, independentemente das suas diferenças. O movimento espírita, dessa maneira, assim como as casas espíritas e os núcleos de evangelização, possuem ou devem possuir esse compromisso com o processo de inclusão de todos. E quando se fala em inclusão, não se está falando apenas em relação a pessoas com deficiências, mas a todas as pessoas. Aquela criatura que se encontra em condição de risco social, aquela outra que tem um comportamento um pouquinho diferente, é a criança extremamente agressiva, inquieta, é o jovem extremamente tímido, ou é aquela pessoa que muitas vezes está afastada ou que não quer se incluir, não quer se engajar no processo. Incluir implica também em trazer a família para a atividade conjunta, articular os diversos setores da própria casa espírita para que dessa maneira possamos atingir o ideal do nosso trabalho, que seria a evangelização
para todos, o trazer o Evangelho à luz dos fundamentos espíritas para todas as criaturas. Esse é o grande desafio que está proposto para todos nós nesses dias em que, em especial, pessoas com deficiências chegam às nossas casas espíritas. Então precisamos estar atentos. Isso implica formação de evangelizadores, isso implica um olhar mais sensível e principalmente que tenhamos no coração esse carinho por acolher a todos, na certeza de que assim estaremos de fato seguindo a exemplificação de Jesus em relação a cada um de nós. Os resultados não nos pertencem, mas a semeadura sim. Portanto, busquemos acolher, busquemos melhorar, ampliar ou modificar, a depender do nosso próprio olhar sobre essas situações. Busquemos, enfim, agir como agiu Jesus, incluindo a todos, para que o sol benfazejo do Evangelho alcance todas as criaturas, todos os corações. Estamos oferecendo um ambiente de acolhimento, de alegria, de boas-vindas, de modo a favorecer a construção do vínculo de confiança nas relações com as crianças e os jovens? Estamos conseguindo exercitar o olhar sensível, a fala sensível, a escuta sensível junto às crianças e aos jovens, de modo a conhecê-los melhor e a auxiliá-los nos caminhos da encarnação? Nós estamos favorecendo a troca de experiências, o diálogo, o estreitamento de vínculos entre as crianças e entre os jovens? Pensando na qualidade relacional entre os evangelizadores, temos compartilhado ideias, reflexões, dúvidas, caminhos, de modo a fortalecer a união e o espírito de equipe? Temos zelado pela ambiência espiritual dos nossos encontros de evangelização?